Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, sexta-feira, 24 de agosto de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Marcela Bastos, chegamos para mais um debate brutal. É você com essa história de debate brutal, Pedro. Ontem a cara dos debatedores olhando pra mim. Eles vão dizer assim, mas você nunca me avisa no telefone. Vão aderir em breve. Então vieram vestidos de UFC, vão ficar assustados, imaginando o que vai acontecer. Brutal. O que vai entrar ali por aquela porta. Mas fiquem tranquilos, vai ser brutal. Os ouvintes estão amando mais um debate brutal. E brutal é você dar parabéns aí pro seu pastor, pra sua pastora, afinal de contas, hoje é sexta-feira e a gente comemora aí os aniversariantes, pastores, tanto de hoje quanto de amanhã sábado. Então, 96803-8319, WhatsApp. Você manda o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, o nome da igreja. Aqui no final a gente vai mencionar e vai orar por eles, de hoje e de amanhã. Então quer dizer que hoje, aniversariantes do dia de hoje, pastores do dia 24 de agosto, pastores do dia 25 de agosto, todo mundo hoje, 24 e 25, pastores e pastoras. Marcela, se o pastor fosse mais jovem, pastor mais jovem, pastor de 20 e poucos anos, entendeu? A igreja tá ali, fala, vamos dar o que pro pastor? Vamos dar o que pro pastor? O pastor vai, poxa, a gente não sabe exatamente o que vai dar pro pastor, o que faz? Vai dar você tá falando de pastor mais jovem, desse jeito que você tá falando aí, no mínimo carioca, cheio de gíria, pra dar uma camisa maneira. Com a camisa maneira. Cheio de dizeres aí de Jesus, pra ficar maneiro. Com a camisa maneira. Camisa maneira com dizeres de Jesus. Muito bem. Tipo isso aí. Muito boa ideia. Tá aí a Marcela sempre com as suas ideias e as suas sugestões. Sempre brutal. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Estamos juntos no Debate 93. Ô, gente, olha o ouvinte aqui contando. JR, é muito difícil ser aceito quando precisamos dizer não a tantas coisas que a Bíblia reprova. Dá para ter um convívio social e ainda assim agradar a Deus? O que fazer quando as pessoas nos pressionam a fazer o errado porque todo mundo faz? Como perceber que estamos nos tornando o que os outros querem e nos afastando do que Deus quer? Ouvinte, perguntas boas, hein? Vamos começar com a nossa menina da mesa, a Vanessa Tanaka. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os telespectadores. Gente, olha só, eu até gravei um vídeo pro meu canal essa semana sobre esse assunto. Foi. E por quê? A gente, às vezes, de vez em quando surge umas novas modinhas aí, que nem surgiu essa modinha agora do dedo virado dentro do olho, que todo mundo tá fazendo, que o tal do Dele Alli lá fez, né? O jogador de futebol lá esqueci o nome do time, ele não é do Flamengo, tem certeza? Com certeza. Né? E, como já dizia minha mãe, todo mundo vai botar a cabeça embaixo do trem, você vai botar também? Todo mundo vai fazer não sei o que, você vai fazer também. Minha mãe sempre dizia isso pra mim. E eu acho muito, o que a gente tem que observar é que nem tudo a gente pode copiar. Mas dependendo do que seja, né? Se for uma modinha dessas, estavam dizendo que os adolescentes iam pro inferno porque estavam copiando o negócio do dedo no olho.
estavam dizendo iam que... pro inferno por causa disso? Que iam pro inferno porque estavam fazendo, porque era o símbolo do Horus, o símbolo do... Não é? Marcela também trabalha com adolescentes e tá ligada aí no assunto. Horus é um... egípcio, que tem como símbolo um olho, na verdade, uma tríade. Ísis, e Horus, e eu esqueci a outra... Ísis é aquela do filme? É uma tríade. Na verdade, é interessante como eles replicam esse pensamento cristão da Trindade em outras culturas. Então, Ísis, Horus, e tem um outro deus aí nessa tríade que é filho deles. Então, Horus é um deus egípcio. E aí eles estavam dizendo também, aí uns disseram que era Osíris. Do Horus, e depois disseram que era... Horus e Osíris. Símbolo da maçonaria, o símbolo não sei da onde, o símbolo não sei o quê, mas fizeram um estardalhaço em cima de uma modinha que os adolescentes estavam inventando, e aí um monte de gente veio falando, porque todo mundo está fazendo agora, você vai fazer também. Eu acredito que a gente tem que ter um posicionamento como cristão, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, é nela que nós temos que nos basear para todas as nossas ações como cristãos, né? E eu acredito que nós temos que ter esse posicionamento como cristãos, de marcar a presença, fazer a diferença. E como diz a palavra de Deus lá em Efésios, o nosso principal modelo tem que ser o Senhor Jesus Cristo, né? Imitar o Senhor em tudo, né? Fazer como ele fazia e tomar essa postura de cristão. Agora, a gente também tem que ter esse cuidado para não se tornar essas modinhas passageiras, não se tornar uma religiosidade, alguma coisa muito... Ontem nós falamos, foi ontem, né? Desse negócio aí. Do Momo e tal, falamos ontem do... você está esquecido, hein? Eu tudo bem, pô, sou uma pessoa assim mais jovem, entendeu? Mas aí é o seguinte, aí a gente conversa, tem que falar no microfone, Marcelo, fala do microfone, ninguém escuta não, só... Mas aí a gente estava falando sobre esse assunto em razão de vários crimes que estão acontecendo, problemas estão acontecendo. A menina que se incendiou, botou fogo, hein? Desafio do fogo, nós conversamos sobre esse assunto, enfim. Tudo isso está aí diante de nós e nós devemos ter muito cuidado com todas essas coisas. Essa nossa ouvinte, ela fala um pouco sobre essa questão da aceitação. Ontem até nós dissemos, olha, a aceitação no passado era o grupo, hoje é a internet, é o mundo inteiro. A pessoa acha que precisa ser aceita pelo outro para ser quem ela quer, o que as pessoas querem que ela seja. Ela só vai ser o que as pessoas querem que ela seja. E essa ouvinte traz pra gente um outro olhar. Diz, olha, eu quero ser o que agrada a Deus, mas eu tô sendo pressionada para ser o que as pessoas querem. E é exatamente isso que acontece com todo mundo. Pastor Rodson, bom dia, bem-vindo. Pois é, bom dia JR, bom dia a todos. Coincidentemente, Deus tem gerado um seminário sobre validação, tratando a rejeição segundo a perspectiva bíblica, que vai sair em novembro. A gente precisa lidar com a questão da aceitação num contexto mais amplo. A gente não pode se mover a partir de demandas, a gente precisa se mover a partir de princípios. Todo ser humano ele tem a necessidade de pertencimento e, como bem disse JR, essa necessidade de pertencimento ela foi sofrendo uma metamorfose na reta da história. Então a gente percebia a aceitação pelo grupo, hoje de maneira virtual, mas o cerne disso tudo é o buraco que ficou lá atrás no Gênesis, quando Deus ele retira do homem o jardim e naquele momento da queda e no momento em que Deus retira do homem o jardim, esse ser humano ele experimenta emoções que ele não havia experimentado antes. Culpa e rejeição, sobretudo. Então, de certa forma, o que esse ser humano e o ser humano coletivo, a humanidade, ela enxerga todas as relações a partir da rejeição e ela vai interpretando para o bem ou para o mal. A cruz de Cristo, e na cruz de Cristo nós temos a saúde e a cura para toda a rejeição, porque na cruz os rejeitados são acolhidos. A gente não pode perder de vista que nós estamos numa sociedade muito plural, sem dúvida alguma, mas a fonte da dor e das dores reside lá atrás e tem origem lá atrás. Então a gente precisa, sem dúvida alguma, pregar o evangelho, estarmos mais próximos dos nossos adolescentes. O meu querido Fábio Guimarães, que é economista, tem economistas
da modinha, não tem também? Sempre tem. Sempre tem, né? Aquele autor que impressiona todo mundo, um fato novo. Quer dizer, essa coisa da moda, da pressão para ser igual, para citar o referido autor, para dizer o que ele fez. Ô Fábio, isso acontece também em todas as áreas, quero saber a sua opinião, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, amigos de mesa, bom dia aí para todos os nossos ouvintes. Acontece muito, vou falar um pouquinho da área de economia, um exemplo, e que pega muito da nossa questão do que a gente acredita de certo e errado. Teve um economista uma vez que fez um livro, sucesso, colunista do New York Times, chama Free Economics, o nome do livro, mas é o seguinte, ele queria provar que a legalização do aborto nos Estados Unidos diminuiu em muito a violência nos Estados Unidos nos últimos 30 anos. Então ele partia de um pressuposto, a gente costuma brincar em economia, dizendo assim, os números não mentem, mas todos que mentem usam os números. Verdade. E é uma realidade, acontece... Vou anotar essa frase. É uma realidade, acontece muito. Então o que ele fazia? Realmente o aborto foi legalizado nos Estados Unidos naquele período, realmente o número de relacionados à violência, as estatísticas relacionadas à violência diminuíram, mas ele partiu do pressuposto que todas as outras variáveis eram constantes, quando na verdade não foi. Teve um aumento brutal na inteligência americana para poder combater a violência, etc. e tal. Tinha uma série de outras variáveis que precisavam ser também incorporadas ao estudo dele para que ele chegasse a essa conclusão. Então ele partiu do pressuposto que o mundo era completamente estático e que a única questão que poderia influenciar ou não a violência era a questão do aborto. Então, quer dizer, é aquela questão, os números não mentem, mas todos que mentem usam os números. Trazendo um pouquinho para a questão do convívio aqui, que eu acho interessantíssima essa pergunta, JR, da nosso ouvinte por e-mail, é a gente ter essa noção que quanto mais alicerçados a gente estiver na palavra, quanto mais alicerçados em Deus a gente tiver, a gente vai conseguir de uma forma melhor lidar com isso, né? Eu acho que a gente tem pelo menos 2 vetores aqui que eu enxergo como importantes. O primeiro é que quando a gente está alicerçado, a gente consegue enxergar a pedra melhor. Então, quer dizer, a gente consegue enxergar ali uma possibilidade de tropeço e, de repente, com isso a gente consegue passar por ela. E uma outra questão é que quando a gente está alicerçado, às vezes a gente dá uma importância muito maior para não desagradar a Deus do que para agradar o próximo. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter lá na palavra, sim, sim, não, não, que passa disso é procedência. Essa perspectiva da gente escutar e praticar, quer dizer, esse alicerce, esse fundamento, que vai nos manter de pé nos tempos de tempestade, de enchente, de enxurrada. A enxurrada é um negócio bravo. Vocês já passaram por isso, de estar no lugar e ter uma enxurrada ou a pé ou de carro. Às vezes eu já aquaplanei, né, com carro, de você não saber para que lado vai o carro e você fica ali só em oração e surfando dentro do carro, né? Mas você sabe que a enxurrada está te levando para o lugar para onde ela vai encerrar. E tomara que tenha alguma coisa fixa lá para você parar ali. Jesus disse o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Este cuidado de estar fundamentado, alicerçado na rocha, na palavra, e essa relação entre ouvir e praticar. Qual é o impacto desse ouvir e praticar para o nosso dia a dia, até para nos tornar firmes em meio a tantas pressões, queridos debatedores? Bom, eu penso que você ouvir e não praticar, você se torna réu daquilo que você está ouvindo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas para aqueles que a cumprem. Você ficar dia após dia ouvindo sermões e só ouvindo e não praticando, você está ouvindo para sua própria condenação, porque você deixa de ser ignorante. Então, existe uma relação direta entre ouvir e praticar, e como essa relação entre ouvir e praticar te levará para um caminho sólido. Isso não quer dizer, obviamente, que isso irá nos tirar dos problemas que são da vida, mas isso mostra e aponta um caminho para a solução
ou para você passar pelos problemas da melhor maneira possível. Essa necessidade da aceitação, ela é muito complicada, porque você só pode ser aceito se você não for íntegro por todos. A única maneira de você ser aceito por todos é não ser íntegro, ou seja, não ser inteiro. Você está diante de um grupo, você revela parte de você para aquele grupo, está num outro grupo, você mostra parte de você, mas isso gera, sem dúvida alguma, um esforço impossível de sustentar durante toda a vida. Então, em algum momento, essa pessoa ela vai ruir, vai ter dores sérias emocionais, vai passar por sofrimentos psíquicos, porque só agrada a todos quem não é íntegro. Corra o risco de ser rejeitado pelo que você é e não ceda à tentação de ser aceito pelo que você não é. Vanessa. Então, concordo plenamente com o que o pastor está falando, e a gente observa isso muito no meio dos adolescentes, né? Que é o público que eu trabalho. O medo deles, o medo da rejeição. Esse medo da rejeição faz muitas vezes com que eles estejam em vários grupos, participando de vários momentos diferentes e não tendo essa integridade. Né? Então, a gente precisa passar cada vez mais para esses adolescentes. Essa integridade, ela parte do quê? Da presença de Deus na vida dele. Se a presença de Deus for presente 100% na vida dele, porque às vezes tem aquela música daquele famoso, né? Às vezes 1% é o lado que não presta. Qual o número no inário? Não tá na harpa, não? Não tá esse não tá nem na no cantor cristão? Não, esse é um querido aí que, em nome de Jesus, vai profetizar que ele vai ser pastor, vai arrebatar uma multidão de pessoas, mas ele diz que 1% é vagabundo, né? Então, às vezes tem esse ladinho aí do 1% que ainda não foi convertido. A gente precisa entender que Deus, ele não quer 99% de você, ele quer 100%. Pastor Anderson do Carmo está aqui entre nós já. Bom dia, bem-vindo, pastor. Eu vou perguntar ao senhor, que o senhor é bem novo aqui entre nós. No passado, pastor, as pessoas assim diziam, olha, o mundo está influenciando a igreja, tá vendo? Já jogam futebol. Hoje você tem pastor, jogador de futebol. O que aconteceu? O mundo influenciou a igreja? Ou a igreja descobriu que isso não era exatamente o mundo? JR, bom dia. Bom dia. Uma alegria te rever de novo, com essa barba bonita, essa voz potente. Eu tô doido para ouvir suas narrativas dos contatos dos ouvintes, que é o máximo aqui no debate. Tá chegando. Agradecer os debatedores aqui à mesa. Na verdade, eu acho que é uma junção das duas coisas, né? Na verdade, eu acho que a igreja, ela tá, na verdade, despertando, que haviam padrões que a nossa igreja estabelecia, que na verdade eram religiosidades, e que, graças a Deus e essa geração de pastores que me antecedeu, abriu a cabeça que tinham coisas que não tinha nada a ver. Agora, por outro lado, a gente também não pode deixar de dizer que, infelizmente, há ainda algumas situações em que o mundo está, sim, entrando dentro das igrejas. E nós temos que ter um equilíbrio, né, que é um fruto do Espírito, a temperança, da gente não permitir que os limites sejam quebrados. Acho que passa por aí. Concordam, queridos companheiros? Eu fui num congresso muito legal que eu aprendi algo que me marcou muito. Existem pelo menos 4 manifestações ou 4 tipos de igrejas dentro de uma cidade. A igreja da cidade, que é a igreja que foi absorvida pela cidade e ela acaba reproduzindo o que a cidade produz. A igreja na cidade, que ocupa apenas um local geográfico e que não influencia, ela está ali isolada, ela só ocupa um espaço na cidade, ela é irrelevante. Existe a igreja contra a cidade, que só se levanta para acusar, só se levanta para ser contra a cidade, e existe a igreja para a cidade. E é essa igreja que a gente deve traduzir para a nossa comunidade, que é uma igreja que é resposta para a cidade, sem, contudo, ser influenciada por essa cidade, por essa cidade. A igreja para a cidade é aquela que não enxerga a comunidade ou a cidade como inimiga, mas enxerga um campo que está branco e que precisa do evangelho do reino para que haja conversão, e entendendo dessa forma, essa igreja ela passa a ser modelo para a cidade em todos os aspectos. Então, se você precisa de uma família que seja exemplo para a cidade, a gente vai observar na igreja. Se a gente precisa de um empresário dando bons
dão testemunho de negócios que são negócios feitos à luz da Bíblia, a gente olha para a igreja. A gente quer ter um exemplo de pai ou de mãe, a gente deve olhar para a igreja. Agora, infelizmente, cá entre nós, às vezes a gente está fazendo negócio pior do que o ímpio, a gente está fazendo casamento pior que o ímpio, a gente está sendo pai e mãe pior do que o ímpio. Então a gente precisa se perceber, sobretudo, como indivíduo. Porque quando a gente acaba institucionalizando, a gente esquece da igreja orgânica. E a igreja orgânica, ela é constituída por partes de um todo. E quais são essas partes? É um indivíduo. Eu não sou igreja, porque eu não concentro em mim os elementos para fazer dela igreja, mas eu faço parte da igreja. Assim sendo, se eu me converto, o todo acaba sofrendo influência positiva. Então a gente precisa olhar para nós. Como é que está minha família? Como é que eu faço negócio? Como é que eu sou pai? Como eu sou mãe? Como eu sou aluno? Como eu sou professor? Como eu estou na minha profissão? Então a gente precisa, sem dúvida alguma, olhar para dentro de si, porque quando a gente coloca o problema para fora de nós, a gente acaba institucionalizando algo que é pessoal e não institucional. Vou perguntar para os nossos ouvintes, e quero continuar ouvindo aqui os nossos debatedores, o seguinte: a nossa ouvinte diz aqui: como perceber que estamos nos tornando o que os outros querem e nos afastando do que Deus quer? Você se percebe numa situação assim, ouvinte? Você olhando assim para a sua vida, fazendo uma autoanálise, de verdade, né? Transparência, você olhando para a sua vida assim, você se vê assim, como uma pessoa que deixou de ser o que Deus quer que você seja, não é o que Deus queria, não, hein? Porque Deus não muda de opinião, não, viu? Sabia disso? O que Deus quer, Ele quer. Deus queria, não, Deus quer. O que Deus quer que você seja. Você se percebe nesse lugar? O que aconteceu? Entendeu? Você se vê nesse lugar? O que você acha que pode ser feito para as pessoas que se afastaram disso e passaram a ser o que os outros queriam ou o que os outros são? Ué, tem um amigo, aquele meu amigo ali, ele é meu amigo demais, ele tem um probleminha, ele é beberrão, entendeu? O outro disse, olha, tem uma amiga que é sensacional, ela tem uma dificuldade, pequena dificuldade, ela é ladra. Isso pode interferir no meu comportamento, mas estou dando pro extremo aqui, só para poder ir pro extremo, né? Há de absurdo aqui, para a gente poder avaliar, dizer assim, o quanto uma caminhada com um convívio, né? Um estar mais junto do que apenas um relacionamento eventual pode produzir, pode influenciar e pode transformar ou revelar o indivíduo. São perguntas que eu faço para os nossos ouvintes, mas eu também quero ouvir os queridos debatedores. Tem uma pessoa, agora esqueci o nome, que ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Que a gente mais convive. Então a gente precisa se perguntar, quem são essas pessoas que mais me influenciam? Quem são essas pessoas que estão no meu convívio e que diretamente, e assim, e tem uma outra lógica aí que diz que os amigos dos meus amigos também me influenciam, né? Se de repente um corte de cabelo, eu passei por isso recentemente, né? A gente viu uma pessoa cortando cabelo, gostou, eu tô vendo todo mundo cortando cabelo agora. Então a gente tem essa tendência, pô, achei bonito, achei bacana, mas e nessas situações que nos levam a pecar ou nos levam a cometer algum delito contra a palavra? A gente também tem cometido isso? Mas o outro tá fazendo, eu vou fazer também. Mas o fulaninho fez, ninguém tá vendo. Ou então a gente criou um grupinho para fazer aquilo ali. Como já aconteceu também no meio dos meus adolescentes, fizeram um grupo no WhatsApp, os lindos e maravilhosos, beijo para vocês sabem quem vocês são. E fizeram um grupo pra quê? Pra me pegar na porta da igreja, pra me dar um negocinho do tapa, né? E assim, eu falei pra eles, assim, continuo amando vocês, foram 7 adolescentes. E eu só descobri porque um deles perdeu o celular e uma pessoa da minha equipe achou e a gente, né, conseguiu identificar quem eram os adolescentes. Então, assim, o convívio... quem trabalha com adolescente está sujeito a isso. E aí, no WhatsApp, tava ele, não, nós vamos pegar ela. E a foto do WhatsApp ainda era a minha cara. Era sai do interligado, ou sai da igreja, alguma coisa assim, me expulsando do departamento. Então, eu falei, cara, ali começou com esse burburinho. Ela falou uma coisa que a gente não gostou. Então vamos lá, vamos juntar aqui um grupo. Com quem você tem se aliado? Com quem você tem se juntado? Você tem se juntado para fazer coisas boas? Vai se juntar para orar, vai se juntar para jejuar, faz um grupo de jejum para ler a Bíblia, né? Para exaltar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Eu creio que é nessa linha. Fábio.
Vamos lá. Uma coisa interessante também é que a gente tem o outro lado, né, JR? Tem a questão do convívio social, tem aquele que evita o convívio social. Ele vê que aquilo pode ser um problema, então, assim, sendo um problema e sendo difícil, eu tendo dificuldade, eu evito. Então, quer dizer, isso também é tão ruim quanto você ser influenciado, porque de alguma forma a gente está aqui no convívio social, a gente tem pelo menos dois vetores importantes. Um é quando a gente convive enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto Cristo, a gente cresce na fé, a gente aprende, a gente ensina e é muito legal. E quando a gente convive com quem está no mundo, é a nossa oportunidade também de espelhar Cristo. É a possibilidade que a gente tem de não dizer Jesus esteja contigo, Jesus te abençoe. Não, é dizer Santíssima Trindade, Jesus, Espírito Santo está dentro de mim, Jesus está dentro de mim, então eu posso te ajudar, eu estou contigo, porque eu faço parte desse momento. E se a pessoa consegue te enxergar assim, é natural que ela queira aquilo ali para a vida dela, porque todo mundo quer para nossa vida o que é de bom. A gente sabe que a gente tem um espacinho nosso aqui que só é preenchido único e exclusivamente pelo Espírito Santo. Seja nós sabendo disso enquanto cristãos ou não por ignorância, mas esse pedaço só é preenchido por Espírito Santo. Então vale a gente não deixar de ter o convívio social pela dificuldade que é o convívio em si. Olha o ouvinte dizendo aqui, JR, a minha professora de música, ela disse assim: para conhecer o seu amigo, conheça primeiro o amigo do seu amigo. É verdade. Então, diz aqui a professora de música, deve ter dito isso cantando. A Marcela depois vai ajudar a interpretar aqui, criando uma música aqui. Agora outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: JR, eu tinha uma amizade com uma irmã, aí eu escutei boatos que ela tem um caso com uma amiga. Inclusive, a amiga mora na casa dela. E o esposo dela foi embora por causa da amiga. Um dia, é história, hein, ouvinte? Um dia o telefone dela tocou e era amiga. Só que, em vez de tal nome, estava escrito amor. Aí eu me afastei dela. Diz aqui a nossa ouvinte. Bom, primeiro, boato é uma coisa encrencada. Eu não sei quem é que descobriu o primeiro boato na vida, mas os boatos, em geral, eles são maldosos. Eu nunca vi soltar um boato bom, entendeu? Boato bom, fulano é uma bênção, soltou um boato. Eu acho que ele é uma bênção. Não conhece? Eu acho que ele é uma bênção. Nunca vi. Mas já vi alguém falando mal e disse assim: onde a fumaça, há fogo. O mesmo que fala mal, na sequência, diz onde a fumaça, há fogo. Mas quem botou a fumaça foi o sujeito que estava lá. Seco, nem sempre. Gelo seco, pode ser gelo. É verdade, palavra boa, palavra boa. Então, às vezes o boato chega e a pessoa embarca no boato. Então não é porque houve um boato que vai ter essa história. Não é porque uma amiga mora na casa de outra amiga que elas têm um relacionamento. A gente tem que ter equilíbrio em relação a essas coisas. Senão vira um negócio de doido. Mulher não pode ir, pessoa, jantar na pizzaria. Uma levanta para ir ao banheiro. E a outra? Levanta também. Não pode mais levantar, porque senão se levantar vão dizer que tem alguma coisa. Você tá entendendo? A gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso para não achar que tudo, mas que realmente, se toca o telefone e aparece amor. Aí ela tem que começar a desconfiar. Hein, pastor Rudes? Bom, Hein, pastor Anderson? Fala para mim. Se fazer esse negócio amor, não dá não. Eu tô ouvindo tudo aqui, mas tem um outro ponto que não quero ser o ponto da discórdia de verdade, mas só para contrapor. É porque é lógico que nós, como cristãos, pregamos, incentivamos como pastores o convívio, mas tem certas situações, e se esse caso for verdade, acontece isso muito dentro da igreja. Os cristãos preferem então se afastar para que não se envolva naquela história e acabe sobrando para quem não tem nada a ver com isso. Então a gente também tem que botar o contraponto na história, que às vezes, por mais que nós queremos ter o convívio social, às vezes aquela situação vai trazer um prejuízo para a moral ou para o relacionamento. Então é melhor do que brigar, dar um tempo ali, uma distância daquele convívio ali, porque aquele convívio não está sendo positivo, né? Então só para dar um contraponto aí na história. É verdade. Bom, eu queria, aproveitando o contraponto, mais um contraponto então, Jesus ele não tinha um problema com o convívio social, tanto é que ele levou muito prejuízo. Ele tomou muito prejuízo com relação a ele estar no meio de beberrão, da adúltera e por aí vai. A questão é que Jesus ele sabia em que velocidade ele deveria caminhar com as pessoas que estão à sua volta. O maior erro é a gente tentar se relacionar espiritualmente com quem não é espiritual.
Eu posso ter um convívio social com quem não professa a mesma fé que eu. Mas eu não posso querer me relacionar espiritualmente com quem não é espiritual. E eu acho que isso é que confunde tudo. A gente está numa festa e a gente vai ter contato de pessoas que pensam diferente de nós. Mas eu preciso estar numa roda como essa, entendendo que eu sou luz nessa roda. E que eu preciso iluminar as pessoas que estão à minha volta. E que se houver alguma coisa, eu preciso ser parte da solução dos problemas que ali estão em voga. Eu entendo perfeitamente que a gente precisa observar, como bem falou o pastor Anderson do Carmo, tem situações que a gente precisa se afastar, mas a gente precisa se afastar por amor ao outro. Por amor ao outro, para que o outro seja disciplinado na relação. Pastor, só aproveitando então, que aí a coisa está pegando... A Bíblia diz o seguinte: não se assentar na roda dos escarnecedores. A palavra escarnecedor, nesse caso, é justamente aquele que possa trazer um prejuízo muito grande, no caso do nosso caso, que você está falando da fé, a parte espiritual, ou até mesmo uma relação. Então, assim, a gente, quando eu coloquei esse ponto, é até difícil falar sobre ele, porque nós pregamos que haja o convívio, porque senão nós seremos exclusivistas, e fomos muito acusados nesse país disso, de sermos mais santos que os outros. Não é o caso, quero deixar isso claro. Mas há situações que eu concordo com o pastor que a gente tem que tomar o cuidado necessário. Sim, pois é, essa parte do escarnecedor a gente precisa se afastar para que a nossa presença, e aí é que tá, para que a nossa presença ali, ela não aprove o que está sendo dito ali. Exatamente. Quando eu me retiro, as pessoas vão perceber, bom, ele não concorda com o que está sendo dito aqui. Então a gente precisa ter essa sintonia fina, e essa sintonia fina nem sempre é fácil. Quando a gente é muito mais fácil, ou você permanece lá direto, porque você ou você pode se ser isola acusado, de tudo. Você pode ser acusado, o cara é mais santo, o cara é o melhor daquilo que quer fazer, ele é mais crente que eu. Posso só fazer uma observação? Isso. Eu estava querendo falar do livro que eu li, já passou, mas tem a ver, né, em relação à cultura do reino. Acredito que a gente precisa saber quem nós somos em Cristo. Quando a gente tem esse entendimento, quem nós somos nele, o nosso papel como cristãos, nós vamos influenciar. E o meu pastor, ele prega muito sobre isso, né? Sobre influenciarmos em todas as áreas, nas artes, na política, na economia. A gente precisa ter esse papel também como cristãos de influência. Quando nós entendemos quem nós somos, nós fazemos a diferença. A palavra de Deus diz que ele nos colocou, lá em Mateus ele fala assim, que a luz ela é colocada no lugar apropriado. Ela não se coloca uma vasilha em cima da luz, mas a luz ela foi feita para brilhar e para ser colocada no lugar de destaque. Então nós, como cristãos, independente da posição que nós assumirmos na sociedade, nós vamos brilhar, porque nós temos essa luz de Cristo em nós. E aí eu vou para uma rápida observação, um rápido exemplo. Eu tive uma adolescente que ela estava conversando com uma amiguinha na escola, e essa amiguinha na escola estava querendo se matar, estava andando com uma tesoura dentro da bolsa, e aí essa adolescente pegou e falou assim: não, você não vai mais andar com essa tesoura, me dá a tesoura para mim. E começou a andar ela com a tesoura. E aí quando eu fui descobrir a história toda, a tesoura estava dentro da bolsa da amiguinha, essa amiguinha era minha filha. Né? Eu falei, por que você pegou essa tesoura? Ela falou assim, mamãe, eu tava com medo dela. Eu falei assim, então por que você não influenciou essa menina positivamente? Você tem a luz de Cristo para fazer isso. Até que ela foi falar com a amiga, entregou a tesoura de volta pra amiga e falou pra amiga, porque eu vi que minha filha tava sendo abalada por essa situação. E ela falou assim, amiga, eu não quero mais ter relacionamento com você, porque esse relacionamento tá me fazendo mal. Então acho que a gente tem que ter esse ponto de saber aonde essa amizade está nos levando para longe de Deus. O pessoal não quer desagradar ninguém, entendeu? O pessoal não quer desagradar, o pessoal só quer desagradar quando é internet. Agora no interpessoal assim, quer fazer média. Então essa questão de se posicionar se tornou uma coisa muito complexa, muito difícil. É muito mais difícil hoje do que já foi, porque criou-se uma dependência, uma coisa da emoção, e nós precisamos desse... vitimização, né? Vitimização, as pessoas, enfim. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Começa aí, hein? Conselho dos ímpios, o que você acha? Amiga, o que você acha dele? Tem que saber a sua opinião. Aí a amiga, o que a amiga manda aí? Aliás, não é amiga, né? É amiga. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas não fazer isso aqui não resolve, não. O grande ponto é
O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É o verso 2 e aí a história continua. Então, para conseguir não se deter, não se assentar e não andar segundo o conselho dos ímpios, olha, só consegue isso quem medita na palavra do Senhor. Exatamente. Porque a influência é dele. Então ele nos influencia pela sua palavra, o seu Espírito Santo que em nós está vai nos direcionando, nós estamos seguindo o que Cristo disse, ouvir e praticar, ouvir e praticar. E à medida que a gente escuta e coloca em prática, nós estamos vivendo uma outra realidade, sob os cuidados do nosso Deus e Pai, experimentando grandes milagres da nossa vida. Então vamos orar por esse assunto já. Quero convidar você a estar com a gente, porque todo mundo precisa de mudanças, e essas mudanças são muito importantes na nossa vida, para que a gente possa ter uma realidade completamente diferente, né, gente? A gente influenciar mais, influenciar positivamente, viu? Porque tem gente, eu até acredito que todo mundo faz discípulos. Todo mundo faz discípulos. Entendeu? O pai está ensinando o filho como é que berra, a mãe está ensinando a filha como é que ela fala mal dos homens, todo mundo fazendo discipulado. Isso é discipulado. É o que a gente faz no dia a dia. Não é aquele momento espiritual, agora eu vou fazer isso. Não. Você faz discípulo quando você anda no ônibus, você anda no trem, você está no carro, quando você sabe disso. 11h38 no Rio. Estamos juntos no Debate 93. E aí, Marcela Bastos? Olha, dentre as importantes decisões que a gente vai tomar nessas eleições estão aí as de eleger governador e senador da República. E aqui na 93 nós vamos fazer programas especiais com os principais candidatos ao governo do estado, levando perguntas ao vivo nos debates, você e o candidato. O nosso objetivo é que você, nosso ouvinte amado, possa receber voz através aqui da rádio e assim falar diretamente com aqueles que desejam governar o nosso estado. Nós já fizemos e temos feito já há alguns anos esse tipo de participação com os nossos ouvintes aqui, e eles podem fazer perguntas para os candidatos. E aí as perguntas, olha, vem cada chumbo grosso, tem candidato que dá 11h15 que ele já olha pro relógio para ver se já encerrou, e não encerra antes não. Ele tem que ficar, e se sair antes, a gente avisa, olha, saiu antes. Inclusive já aconteceu de alguém que não veio, não lembro quem, não vamos dizer aqui agora, sim, mas uma pessoa não veio. Não veio, e nós fizemos aqui menção à ausência para que isso fosse claramente explicado para os ouvintes, e eu acho que ele não ganhou a eleição, não. Não ganhou. Ganhou não, né? Ganhou não. Então, nós estamos aqui na próxima quinta-feira, nós vamos iniciar. Vamos receber aqui os principais candidatos segundo a pontuação das pesquisas. Os candidatos já foram todos contactados, confirmaram, seus assessores já vieram aqui, já fizeram aí sorteio da ordem, porque tudo isso tem que ser feito bonitinho, quem vem primeiro, quem vem depois e tudo, nós vamos ter um por semana. E também de um todo dia a gente enjoa. Não dá. Eu não aguento não, todo dia, uma vez por semana. Semanalmente, uma vez por semana eu aguento. Um deles por semana, uma vez desses 5 uma vez por semana eu aguento. que aparecem aí. Aí o ouvinte vai mandar pra gente por e-mail, nós vamos fazer as perguntas. Aí é perguntas de economia, pergunta de segurança, pergunta que tem a ver com saúde, entendeu? E aí, às vezes, né? Todas as suas dúvidas, já anota aí, debate@radio93.com.br. Tem muita história sobre esse assunto. Segunda-feira. Cada debate desse pra gente aqui cria-se um monte de história. A partir de segunda-feira eu vou até sinalizar, porque a gente deve ter até um site especial sobre isso, que você vai clicar lá na foto. Olha, coisa boa. A pesquisa do Datafolha, publicada no dia 22 de agosto, mais conhecido como anteontem, é isso? É isso, né? Anteontem. Dá conta que Eduardo Paes está na liderança com 18%, Romário Faria em segundo lugar com 16%, em terceiro lugar vem Antony Garotinho com 12%, em quarto lugar Índio da Costa com 5%, em sexto lugar Tarcísio Mota com 5%, em seguida vem Pedro Fernandes com 3%, Marcelo Trindade com 2%, Márcia Tiburi com 2%, Deis Oliveira com 1%, Wilson, ex-juiz federal com 1%, Luiz Eugênio com 1%, André Monteiro com 1% e brancos, nulos e nenhum, 26%, e não sabe em quem votará até a data do dia 22, segundo a pesquisa Datafolha, 7%. Ou seja, nós temos aqui pelo menos anunciado aqui na pesquisa, 33% desse eleitorado ainda não sabe o que vai acontecer, ou já resolveu.
vou votar em ninguém. Exato. Então, esses são os dados que nós temos e a partir da semana que vem nós vamos receber aqui os candidatos. Um por semana e aí nós vamos interagir e você, ouvinte, vai mandar para mim a pergunta, eu faço a pergunta em seu nome. Você já sabe como é que funciona. Vanessa da Penha pergunta o seguinte, isso é assim, assado. E aí ele não vai responder para mim. Vai responder para Vanessa da Penha. Já mudou? Mudou de bairro? Não, tá na Penha. Marcelo, e aí? E a escolha para o Senado é de muita importância. Afinal, a gente tem 2 vagas sendo disputadas. O senador tem algumas importantes responsabilidades, dentre elas, legislar, fiscalizar, processar e julgar o presidente ou vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outras funções. Legislar, minha gente, é o básico aqui do nosso entendimento. Eles vão criar as leis, né? Então, eles fazem emendas à Constituição, leis complementares, enfim, uma série de ações importantes sobre a questão de legislar. Fiscalizar, eles têm uma responsabilidade muito grande. A Constituição, o regimento interno do Senado, prevê várias formas de os senadores atuarem na fiscalização. Eles tomam conta, tem que estar de olho ali nas coisas, seja as contas da presidência da República, as contas de fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, enfim, tem uma série de ações, além de constituir comissões parlamentares de inquérito, a famosa CPI, é bem legal, CPI fica bem animado, né? Ele também precisa processar e julgar, por exemplo, o presidente da República. A gente lembra aqui, quando aconteceu o impeachment, isso foi naquela casa. Quer dizer, essa é uma casa que também ela precisa reavaliar e vai aprovar ou não aquilo que já foi discutido no próprio Congresso lá entre os deputados. Eles vão estabelecer algumas normas, alguns princípios importantes em relação a esse assunto. Ou seja, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, uma vez que nós temos também, desta feita, nós vamos eleger 2 senadores. É isso que vai acontecer nesse tempo aqui. Vamos aqui aos números que nós temos aqui. A pesquisa Datafolha aponta a César Maia com 18%, Flávio Bolsonaro com 18%, Lindbergh com 18%, Chico Alencar com 17%, Miro Teixeira com 11%, Pastor Everaldo com 8%, Ciro Garcia com 6%, Harold de Oliveira com 6%, Matos Nascimento com 5%, Senador Eduardo Lopes com 5%, José Bonifácio 4%, Marta Barcante 3%, Aspásia 3%, Fernando Fagundes Ribeiro com 2%, Samanta Guedes com 2%. Agora escuta aqui o número de branco, nulo, nenhum para a primeira vaga, 20%. Branco, nulo, nenhum para a segunda vaga, 31%. Ou seja, a pessoa até tem um índice aqui, diferente de 11%, pessoal, eu tenho um nome, eu não tenho o segundo nome. E muita gente não sabe que são 2 nomes agora. Não sabe para a primeira vaga 9%, não sabe para a segunda vaga 14%, são os números que nós temos aqui. Então essa é uma realidade das candidaturas agora para o Senado da República, 2 cargos de máxima importância, e nós sabemos, minha gente, que nós precisamos orar, escolher bem aqueles que irão nos representar, porque é uma tarefa das mais complexas e das mais difíceis. Você imagina bem quem poderá construir as leis que vão conduzir o país, e nós eventualmente podemos, assim, ou por falta de atenção ou por falta de compromisso mesmo, acreditarmos que podemos votar em um ou em outro sem que essa pessoa tenha a estrutura, primeiro espiritual, o ponto de vista que nós temos aqui, também, obviamente, a intelectual e o seu compromisso com as causas que estão envolvendo aqui o nosso dia a dia. Ouvindo os nossos debatedores, porque assunto de política a gente tem todo cuidado, que não pode dizer nome de candidato, vocês sabem disso. Então aqui não podemos falar nome de candidato, não podemos mandar alô para quem é candidato, enfim, nós temos aqui todo o cuidado com isso, que nós estamos sendo ouvidos o tempo inteiro, e tem que ser ouvido mesmo, tem que fiscalizar a gente mesmo, pode fiscalizar, não tem problema não. Vamos lá, microfones abertos. Bastante candidato, né, que tem aí. Bastante. E eu acho bacana a rádio se posicionar em relação a isso, porque muita gente não sabe que são 2 votos para senador.
É verdade. Muita gente não sabe que você tem que votar 2 vezes. Vai terminar esse número gigantesco aí, 30 e poucos por cento de pessoas, 31% de pessoas que não sabem quem vai votar para o segundo candidato. Né? Então, acho que vai ser algo muito importante, muito lucrativo para nós ouvintes, para que a gente possa ter essas informações. Já vou deixar até minha pergunta aqui, né? Tô brincando. Vou mandar por e-mail. Vou mandar por e-mail, porque eu quero saber, gente, da Avenida Brasil. Que é a minha maior preocupação hoje. Debatedores, e aí? Bom, eu acho que a gente precisa ter muita paz, que o eleitor não troque o voto dele em hipótese alguma. Templo religioso não é balcão eleitoral. O voto é intransferível e pessoal. Então não pode existir em hipótese alguma curral eleitoral, seja em que lugar for, com pretexto qual for. Isso é crime eleitoral. Então o voto é responsabilidade sua e você vai prestar conta do voto que você está fazendo, o voto que você vai praticar, porque o voto é uma aliança. Quando você vota, você está se aliançando àquele candidato. E se você vota por convicção, amém. Agora, se você vota na troca, isso é pecado. Isso é pecado. Isso mostra o quão o nosso coração está distante de Deus. O voto é a sua consciência. Não permita que alguém faça a sua cabeça. Que a paz seja o árbitro do teu coração. Porque você vai prestar, você vai dar conta desse voto a Deus. É a Deus quem você vai dar conta desse voto. Então você precisa ser muito consciente. Ô, JR, uma coisa interessante da gente falar, eu vou falar um pouquinho aqui da minha área, que é a área econômica, a área de pesquisas, é o seguinte: as pesquisas hoje em dia, até porque a pesquisa custa caro, custa dinheiro, né? Quer dizer, então, elas usam um universo que ainda é confiável, o universo, a gente fala o universo de amostragem, de números de pessoas, mas que quando a gente pega em relação ao número total de pessoas, é complicado. Por exemplo, as pesquisas estão saindo com 1.300, 1.400 amostragens, quando o ideal seria que uma pesquisa dessa tivesse pelo menos umas 6.000 amostragens. Por que estou dizendo isso? Primeiro, para enaltecer a importância de todos os veículos de comunicação fazerem exatamente o que o 93 quer fazer. Chamar os governadores aqui, os pretensos candidatos a governador, para que eles levem as suas propostas, para que eles escutem perguntas, respondam e a população de forma consciente possa escolher. E segundo, dizer que no universo desse de pesquisa, não tem nada decidido para cargo nenhum. Então não entre nessa de que eu vou perder meu voto, de que eu quero votar em quem vai ganhar e que eu não voto em quem vai perder. Nada disso. Escute os candidatos, pense de acordo com a sua responsabilidade, reflita sobre cada uma das entrevistas que estão aqui e tome a melhor decisão. No caso de governador, dividindo essa conversa em duas. No caso de senador, a gente já entrou aqui falando, primeira grande importância, as pessoas normalmente não sabem, porque uma eleição são 2 votos, outra eleição é 1 voto, então acaba bagunçando a cabeça do eleitor. São 2 votos para senador. Então você tem a possibilidade hoje de votar em dia 7 de outubro em 2 senadores. Escolha os 2 senadores que você acha que melhor podem representar o Rio de Janeiro nisso. Para governador, você tem aí os da frente que o JR falou, o Eduardo Paes, o Romário, o Garotinho, o Índio e Tarcísio. Peguei os 5 primeiros e falei na ordem da pesquisa aqui que ele passou. Eu acho que você vai ter condição de, ao longo do tempo, pensar o que cada um deles diz aí que você concorde como atos. E no caso aqui de senador, você falou do Flávio Bolsonaro, do César Maia, falou do Lindenberg, do Chico Alencar, falou do Harold Oliveira, enfim, do Miro Teixeira. São os candidatos, você tem aí todos eles para pegar. A questão está muito acirrada no Brasil entre direita e esquerda, né? E tá uma esquizofrenia tão louca que parece que quando você não é um, você obrigatoriamente é o outro. Então, quer dizer, pensa bem nessa questão de voto, que eu acho que para senador você consegue enxergar bem isso. Você tem ali no lado esquerdo, eu não estou fazendo voto para ninguém, você tem do lado esquerdo ali o Lindenberg e o Chico Alencar, você já deve imaginar quais são as linhas de raciocínio dele, você pode concordar ou não. Você tem do lado direito aqui a questão do Flávio Bolsonaro, o trabalho dele, Harold Oliveira. Você tem ali meio no centrão ali de todos os partidos, do César Maia, aquele monte de partido de centrão. Então, quer dizer, você tem esses candidatos aí, o Miro Teixeira também um pouco mais à esquerda, avalia bem as propostas dos seus candidatos, de acordo com os seus princípios, com os seus valores, e tome a melhor decisão para governador e para senador. O mais importante é a gente entender,
A pesquisa é um retrato do momento, não é um retrato do dia da eleição. Avalie de acordo com as informações, tome a sua decisão. Vou dar um exemplo prático, é o seguinte, numa casa ali tem a mãe e o pai, 3 filhos, ou 2 filhos, para ficar par. 2 filhos, tá certo? Pode botar 55 Não, no seu filhos. caso aí é difícil, Anderson, porque o pastor Anderson tem 70 filhos, já aumentou? E agora tem uns netos. Depois você faz a conta pra mim, já aí, filhos e netos, quantos são nessa pequena comunidade que se reúne na sua casa. Mas aí o seguinte, pai, mãe e 2 filhos, tá certo? Aí o pai e um filho, eles estão fora. A mãe e o outro filho estão em casa. A mãe pergunta pro filho que está em casa: o que você quer almoçar hoje? Aí o menino diz: eu quero bife com batata frita. E que eu gostaria de almoçar hoje é bife com batata frita. Tô revelando aqui. Tô aí. Não é isso? Ah, muito bem. Aí chega lá de fora o pai e o outro filho que odeiam, por acaso, bife com batata frita. Eles chegam e dizem: mas que comida é essa? Diz: as pesquisas indicaram. As pessoas indicaram. Eu fiz uma pesquisa. Tá certo? A mãe perguntou pro filho e as pesquisas indicaram que o ganhador foi bife com batata frita. Todos foram entrevistados? Não. Representa o que aquele menino, o filho, quer comer todo dia? Não, porque amanhã ele pode ter outra opinião. Amanhã ele vai dizer: eu quero macarronada, eu quero churrasco. Ou seja, cada dia pode acontecer. Mudança é amostragem. Essa palavra amostragem, talvez para muita gente seja uma palavra assim, mas o que significa isso? Não, a casa tem 10 pessoas, você vai entrevistar 2. A pesquisa tem uma amostragem de 2 pessoas em relação a 10 que aqui estão. Não dá para entrevistar todo mundo. E a outra coisa que precisa ser muito bem cuidada é que algumas pesquisas podem ser assim, quase que indicando. É verdade. Quase que indicando. Estou dizendo quase, porque não pode dizer que estão indicando. Mas tem que ter muito cuidado com isso, porque você pode definir grupos e tal. Os estudos de pesquisa estão aí, faz o trabalho deles, mas já desde a última eleição a gente observa que nem sempre eles acertam. Isso aí. Né? A eleição americana tá aí cantada em verso e prosa pela internet aí como o retrato do negócio. Pô, achei que ia dar fulana e deu fulano de tal. Todo mundo apostava nele, muitos deles afirmavam isso e a realidade foi diferente. JR, segundo o Instituto de Pesquisas da Vanessa Tanaka, né, porque eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, ontem eu botei assim: você já foi abordado por alguma pesquisa de intenção de voto? Tá aqui para vocês verem. 18% das pessoas nunca foram abordadas. E 82% das pessoas... Segundo a minha pesquisa, ninguém nunca. Eu falei assim, gente, as pessoas. Eu não conheço pessoas, conversando assim aleatoriamente com as pessoas. Você já foi? Porque eu fiquei assim, meio em dúvida, com a minha cabeça embananada, quando eu vi as intenções de voto principalmente a presidência da República e para governador. Eu fiquei meio assim, falei, gente, mas eu nunca fui. Ninguém nunca me falou isso. Enfim, esse é um ponto. Outro ponto, eu acredito, também gravei um vídeo desse pro meu canal, para os adolescentes, principalmente, porque tem muitos adolescentes. O número de adolescentes hoje votando, 16 a 18 anos, é um número bem grande, né? Então, acho que a gente tem que influenciar nisso também. É exatamente sobre esse ponto. Acho que nós, como cristãos, devemos avaliar os candidatos segundo os princípios bíblicos. Perfeito. Né? Então, olhar, ver se aquele cara ali não é a favor do aborto, não é a favor da descriminalização das drogas, alguns pontos assim que eu acho que é um consenso geral entre os cristãos. Então, acho que a gente tem que olhar isso, falar para os nossos adolescentes e jovens, sim, tomar cuidado. Às vezes a gente vota naquele cara, aquela menina que é legalzinha, do cabelo pintado, cabelo roxo, maneira. E nem sempre essa menina, maneira, novinha, bacana, tá indo a favor dos princípios bíblicos. Então, nós, como cristãos, precisamos prezar, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Ô, Vanessa, só complementando aqui rapidinho, para já passar a palavra para o pastor Anderson, só para a gente fazer um link com o início do nosso debate, quando a gente falou da influência, do convívio social, de não querer desagradar, você imagina quanto é difícil hoje para uma pessoa se colocar ali contra o politicamente correto, contra o aborto, contra a ideologia de gênero,
contra a descriminalização de drogas. Então, quer dizer, se você acredita que esses são princípios que a gente tem que nortear, você tem que dar valor a pessoas que acreditam neste princípio. Porque como a gente já no próprio debate inicial falou, como é difícil se posicionar. E muitos podem ter a mesma opinião que a nossa, mas fazem aquilo que a gente falou, deixa de lado, evita o problema. E aí acaba não se posicionando. Fábio, eu quero aproveitar aí a audiência da rádio e dentro de tudo que foi falado, eu quero só deixar um alerta. Dentro da metáfora que, de maneira muito sábia, o JR colocou. Às vezes, aquelas duas pessoas que querem comer bife com batata frita não querem que as outras duas pessoas estejam na sala omitindo sua opinião ou seu voto, porque aí vai decidir o que elas querem. Então, o que eu estou vendo nesse momento é uma parte dessas pessoas dizendo não votem, mas elas vão votar para colocar no país o que elas querem. Então, quero deixar um alerta à igreja. Vamos parar com essa ideia. Mas política e religião não se misturam, e pega uma máxima dessa e querem excluir, alejar desse processo nós que somos cidadãos e temos direito nesse país. Então, por favor, deixe um alerta, não caiam nessa conversa. Exerçam a sua cidadania e vote de maneira consciência com a sua análise e princípios cristãos. Nós temos, minha gente, grandes assuntos, grandes temas, vou chamar de grandes temas aqui sendo discutidos no Brasil. O aborto é um desses casos, questão que envolve as drogas, ideologia de gênero, questão de armas, tudo isso está sendo discutido. Aí a gente aqui no dia a dia, que não está ligado às informações constantes que chegam, nós podemos até só descobrir que tem um assunto quase sendo aprovado na hora que explode alguma coisa, que a coisa vem à tona. Antes do assunto chegar à discussão, tem comissão, mas o que tem de comissão? Comissão de disso, daquilo, comissão daquilo, outro, ou seja, o assunto vem com uma bola de neve. Ela cresce, um dia ela chega. Se não tivermos pessoas adequadas para aquelas áreas ali, e eu entendo o nosso povo quando diz, olha, tá difícil. Então é por isso que o negócio é mais sério do que a gente pensa. E aqui é para deixar todo mundo absolutamente livre em relação a isso, mas especialmente pensando, quando vê aquele negócio do queer museu, que a gente discutiu isso aqui, todo mundo ficou precisa de alguém que chegue e barra. É necessário que tenha alguém que diga, olha, isso aqui não pode. Eu louvo a Deus pelo pessoal do Ministério Público, mas eles nem sempre eles estão atirando pro lado certo. De vez em quando não é isso? Mas a gente tem pessoas aí, a Lava Jato aí com esse tempo todo aí, a benção de termos pessoas comprometidas, juízes corretos, é disso que nós estamos falando. Se o juiz não é correto, nós temos uma dificuldade. Se o Ministério Público não é, nós temos uma dificuldade. Se o deputado não é, se o senador não é, se o governador não é, se o presidente não é, nós vamos ter dificuldade. Já é. Então é necessário que a gente tenha todo o cuidado do mundo com relação a esse assunto. É um assunto que está complicado de se discutir. Sim. Porque tá muito agressivo. Tá polarizado. Né? Aquele negócio, se Deus é por nós, quem será contra nós, virou um negócio assim, não é comigo, é contra mim. Nós entramos num negócio assim que nós temos que ter cuidado. Tem gente perdendo amizade por causa disso. Eu ia dizer exatamente, eu não quero perder amigo por causa disso, porque amigo não se perde. Então ele não pode ficar agressivo, nós temos que ter cuidado, entendeu? Enfim. A 93 FM está realizando aqui uma série de reportagens especiais sobre a questão das eleições, e você vai acompanhar isso aqui com o nosso departamento de jornalismo. Rapidinho, eu só quero reforçar o que você disse, que infelizmente no nosso país, muitas das nossas leis que vai contra o que a grande maioria quer acontece no apagar das luzes, acontece nos porões, que a gente chama assim de Brasília, e ter pessoas que alertem a população na comissão que está acontecendo é fundamental para a população acompanhar esse debate. Parabéns. Muito obrigado aqui aos nossos ilustres debatedores e a você, ouvinte amado, ligado na 93, esteve com a gente a semana inteira. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta às 11 horas da manhã para mais uma super edição do nosso Debate 93. Desejando a vocês um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Domingão. Amanhã também, todo dia é dia de igreja, né? Você pode ir, vai à igreja. Aproveita o ponto. Domingo prioriza. Coloca na sua prioridade número 1, vai pra igreja, leva a família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Chega lá com aqueles meninos arrumadinhos, com aquela roupa limpinha, penteadinho, entendeu? Chega mais cedo, não fica lá demorando, batendo papo do lado de fora.
Não é isso? Aproveita esse momento, chega mais cedo para orar, adora o Senhor, glorifica a Deus, seja alimentado na palavra, ore uns com os outros, viva a comunhão, que é um privilégio muito grande. Muito obrigado aqui ao pastor Anderson do Carmo, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Quero mandar aqui um abraço e um beijão para todos os meus 55 filhos e 9 netos. Meu Deus, aleluia. E o 10º tá chegando aí do meu filho 55, mais 9, mais um agora, mais 10. 65 pessoas. Um deles está aqui, que é o Adriano. É neto? Não, você é filho. O cara tá velho para ser neto. E mandar um abraço para todo o nosso ministério, nossa igreja. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Carmen. Dona Carmen. Alô, Dona Carmen. Alô, Neinha. Deus abençoe vocês. Vanessa, obrigado, Vanessa. Obrigada, JR. Um abraço para todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, meu pastor Silas Malafaia, minha pastora Elisete, a todos os membros. Só fazendo observação, esse final de semana vai ter um evento muito bacana na nossa igreja. Quem gosta de palavra, alicerçados na palavra, uma conferência sobre a palavra de Deus, vai ser lindo. Pastor Holdson Bulê, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, obrigado a todos. Quero mandar um beijo, um abraço especial para a comunidade evangélica de Mesquita, um amigo muito especial, faz um trabalho lindo de prevenção às drogas no ProERD, o policial militar Gerson, que Deus abençoe, querido. Um abraço a todos. Maravilha, muito obrigado, Fábio Guimarães. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, JR, um prazer estar aqui, podendo conversar um pouco com a família 93 e mandar um beijo para toda a comunidade da Igreja Batista do Recreio, do pastor Vander. É uma bênção estar lá congregando com eles. Maravilha, meu irmão. Marcela Bastos aí. Os aniversariantes de hoje, pastor Daljo Souza, da Assembleia de Deus Ministério Revivendo em Cristo, lá em Maricá. Pastor Wesley de Oliveira, da Assembleia de Deus, o amor de Deus não tem fim, no Jacaré. E o pastor Marcos, da Igreja Pentecostal, Ministério Paz Perfeita, em Guaratiba. Já os aniversariantes de amanhã, pastor Celso de Almeida Santana, do Ministério Apacentar, em Ricardo de Albuquerque. O apóstolo Jorge Luiz, do Ministério Entronizando o Rei, em São Gonçalo, e o pastor Flávio Soares, da Assembleia de Deus, o Caminho Santo, em São João de Nosso Meriti. carinho para todos eles, queridos e amados participantes conosco aqui do nosso debate 93. Nós vamos orar aqui pelos nossos queridos ouvintes e os pastores e essas igrejas queridas que nos abençoaram aqui, pessoas queridas e especiais para as nossas vidas. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelo que envolve as eleições. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre todo esse povo de Deus que nos acompanha, tem passado por lutas, dificuldades. Nosso carinho a você que está em áreas de risco e está pedindo a Deus misericórdia, Senhor, me ajuda. Olha, que Deus continue a cuidar de você. Nós vamos orar juntos, gente, porque existem coisas que podem nos afastar, mas a oração sempre nos une. Pessoas diferentes, elas podem ajoelhar juntas e elas podem clamar ao Senhor em nome de Jesus. E ambas, apesar de completamente diferentes, poderão chamar Deus de Pai. Nós somos uma família e precisamos orar juntos em todo o tempo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor e a tua misericórdia. Seja com aqueles, Pai, que estão com o coração enlutado nessa manhã, quase tarde, Pai, que o teu Espírito Santo os console. Olhe, Senhor Deus, para o nosso estado do Rio de Janeiro, que sofre tanto com essa violência, com esse caos. Nós cremos que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, reinando sobre todas as coisas, Pai. As coisas não fugiram do teu controle, nada foge dos teus decretos, Senhor Deus. Nós cremos nisso, Pai. Vem e nos socorra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós pedimos pelo pastor Daljo Souza, aniversariando hoje, pastor Wesley de Oliveira, pastor Marcos, amanhã o pastor Celso de Almeida Santana, o apóstolo Jorge Luiz, o pastor Flávio Soares. Pai, nós pedimos que a tua boa mão esteja sobre eles, multiplicando, Senhor Deus, a tua graça, a tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.